Sejam bem-vindos ao nosso canal Geração Eleita, uma geração que se levanta, uma geração falando de quê? Sobre a lição dos adolescentes. Isso mesmo, queridos e queridas. Nós vamos falar essa semana sobre triste fim. Não, não é o triste fim de Policarpo Quaresma, você não está na escola, você está falando sobre a vida de quem? Saul. E sobre a vida de quem? Davi. Eu ficava me indagando, sinceramente, por que Deus falava que Davi tinha um coração segundo o coração dele? Mas, rapaz, Davi quis a mulher dos outros, botou o homem da mulher lá na frente do comandante para morrer logo, depois se saiu de bonzinho. Eu ficava, mas, Davi foi um pouquinho miserável, né? Como assim ele tem coração segundo o coração de Deus? Enfim, mas lendo a Bíblia e vendo cada capítulo, cada versículo, cada salmo, com alguns que ele escreveu também, assim, eu entendi por que Davi tem um coração segundo o coração de Deus. Ok, amém, aleluia. E a lição dessa semana fala justamente sobre isso. Clima de vitória, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo contente, só que Saul fez o quê? Contra a própria vida. Aqui nós temos várias lições, na verdade, baseado nessa lição. E, já que a gente está se baseando na Bíblia, a história que a gente vai se basear está em 1 Samuel. Eu aconselho que vocês leiam do capítulo 26 até o capítulo 30, que aí você vai ver o contexto, né, da história toda. Mas, olha que interessante, Saul chamava Davi para tocar, para a alma dele se aquietar quando ele estava com muita angústia no coração. Davi foi pastor de ovelhas e eu tenho certeza que lá ele treinava, né? As pedrinhas para jogar no riacho. Salvou as ovelhas de ursos, de leões. E Davi estava já sendo treinado naquela época, sendo um querido pastor. Isso, pastor de ovelhas. E quando Davi foi visitar os seus irmãos, levando comida, de acordo com o pedido do pai, deixou com o guarda e foi ver lá o filisteu falando mal do povo de Israel, falando mal do povo de Deus. Quem é esse que está falando mal do meu povo, falando mal do meu Deus? Como assim, gente? Aí Saul fez o quê? Foi lá e emprestou a própria arma para quem? Para Davi. Eu fico me imaginando por que cargas d'água o tal do Saul começou a ter um sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de angústia para com Davi. Sendo que Davi ajudava ele o tempo todo, constantemente. E o próprio Saul chamava ele para ajudá-lo. Paradoxo, né? Mas, enfim, onde que está nisso? Quando nasce algum sentimento na gente. Já começa por aí. Seja o sentimento de ódio, de raiva, de inveja, alguém que tem esse sentimento com você ou você mesmo. Eu já tive várias vezes, alguns momentos da minha vida, quando eu tenho raiva, comportamentos que não condiz com a Bíblia que eu leio. E isso é muito perigoso porque as pessoas, além das pessoas falarem, nossa, assim que você é crente, você com sua interação com Deus diz assim, poxa, Senhor, realmente eu errei, né? Meu comportamento não foi muito gatinho aqui. Na hora o Espírito Santo já te buzina no ouvido e diz, gatinha, não era assim que era para você se comportar, não é mesmo? E falando de raiva, qual foi aí? Pense aí comigo. Se você quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar um momento assim de raiva que você teve um comportamento que teve consequências. Ou um momento de inveja que alguém teve de você, teve um comportamento que teve consequências também. Eu achei muito bacana uma história que conta que o pai estava com o filho e toda vez que o filho tivesse raiva, ele teria que pegar um prego e martelar em uma madeira. E depois, passado, aquele menino foi melhorando o seu sentimento, o pai pediu para que tirasse os pregos na madeira, só que ficou as marcas. Eu já tive vários momentos também na minha vida que eu queria, tipo, pregar o prego na madeira de alguém. E também tive consequências e marquei muitas pessoas com as minhas atitudes. Assim como também tiveram pessoas que marcaram a minha vida e deixaram marcas. O que Davi fez nesse momento? Ele teve várias oportunidades de matar Saul. Inclusive, uma delas, pensa aqui comigo, não. Imagine aí a cena. Imagine a cena. Você está com seu inimigo, ou melhor, a pessoa que se fez inimigo de você, em uma situação nada adequada, de cócoras, fazendo suas necessidades físicas, sozinho em uma gruta, com a pessoa que você persegue. E aí, Davi fez o quê? Vou ler só o versículo aqui, que eu acho muito interessante.
Está lá em 1 Samuel 26, versículo 23. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Ele não quis. Ponto. Quando a gente tem uma comunhão com Deus, a gente age igual a Davi. A gente não quer fazer o mal que, humanamente falando, a gente deseja. Se fosse usar o meu lado humano o tempo todo, em todas as pessoas que me magoaram, em todas as pessoas que me feriram, em todas as pessoas que me prejudicaram, a paciência, a benignidade, a bondade e a justiça não seriam aparecidas. Aí eu não teria o fruto do Espírito Santo, que é mansidão, domínio próprio, e isso entra muito em relação aos nossos sentimentos. Vamos orar? Senhor, às vezes a gente permite que os nossos sentimentos sejam mais aflorados do que a tua palavra. E te pedimos, por favor, que o seu Santo Espírito venha estar conosco nos momentos de raiva, de rancor, de ódio, de inveja que a gente sente de algum colega, de alguma coisa, de alguma família, de algum amigo que faz algum mal com a gente, ou que a gente vê ela viajando, tendo as coisas e a gente aqui lutando, às vezes, para ter um pão. Tem misericórdia dos nossos sentimentos e nos permite ser usados por ti e que esses sentimentos, como raiva, rancor, ódio e inveja, sejam transferidos e substituídos pela tua glória, pela tua bondade, pela tua justiça, em nome de Jesus. Amém. Vamos até a próxima semana, teremos mais. E nos acompanhe também nas redes sociais, que lá a gente tem vários desafios durante a semana. Um abraço, até a próxima.